Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de momentos de grandes revelações. Isso porque Pilar, após ser sequestrada por Solano Lopes, terá ajuda inesperada para fugir do maldoso. A médica ainda se reencontrará com Samuel. Enquanto isso, a Imperatriz passará mal graças a um grande escândalo feito por Tonico Rocha, que colocará fogo na Quinta da Boa Vista com sua maldade. Mas o homem ainda a apanhará de dolores ao encontrá-la. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta de qual estado ou cidade você é e se você gostaria que Elisa libertasse a Pilar das garras de Solano Lopes. Gostaria que Elisa também desmascarasse o próprio marido e o mandasse para a cadeia? Sim ou não? Na sua opinião, Solano Lopes merecia ser preso ou perder a própria vida? Além disso, entre ele e o Tonico Rocha, quem é o pior? Qual é o mais ruim e merecia ser desmascarado primeiro? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela, Pilar passará por um tremendo sufoco. A mocinha que tem sido mantida prisioneira de Solano Lopes acabará sendo assediada pelo Crápula mais uma vez. No entanto, ela conseguirá ser salva por Elisa e posteriormente encontrará o grande amor de sua vida. Tudo ocorrerá após a mocinha ser sequestrada pelo maldoso Solano Lopes. A primeira médica brasileira conseguirá se libertar do tirano graças a Elisa, a esposa do Crápula. A mulher não se aguentará ao ver o homem se aproveitar da mocinha e assim tramará um plano genial contra o maldoso para ajudar a amada de Samuel. Mas após isso, Pilar finalmente reencontrará o seu amado na guerra, mas será de uma forma inusitada e com a ajuda de Elisa. Pilar então continuará a ser mantida presa no acampamento de Solano Lopes por um tempo, onde atenderá os soldados feridos. Ela então começará a ser assediada pelo ditador. Ao ver que a médica escreve uma carta, no caso para Samuel, o malvado tirará o papel de suas mãos e rasgará em milhões de pedacinhos bem na frente de Pilar. A médica ficará furiosa e dirá vários desaforos para ele, que afirmará que gosta de fêmeas assim, com fúria de uma onça. Pilar então dirá que o jeito machista de Solano Lopes parece com Tonico Rocha, de quem ela fugiu para não se casar. O ditador, ao ouvir isso, ficará surpreso com a revelação. Pilar então perguntará se o deputado é o tal amigo brasileiro do tirano. O presidente do Paraguai, por sua vez, afirmará que ela é muito curiosa e que é ele sim, mas que esta curiosidade pode acabar levando ela a passar desta para uma melhor. Neste momento, Solano Lopes a agarrará Pilar com força e tapará sua boca. Em seguida, a levará para sua tenda. Mas Elisa surgirá e perguntará o que está ocorrendo. Solano Lopes então largará a médica, que sairá correndo dali. A irlandesa, por sua vez, dirá que não admitirá mais ser desrespeitada por ele. Mas o sermão de nada adiantará. Isso pois, no dia seguinte, ao ver Pilar passando correndo para atender um soldado, o homem a puxará novamente e dirá que está com o coração ferido. A médica tentará se soltar, mas ele a amarrará e até mesmo tapará sua boca. Pilar ainda conseguirá morder a mão do Crápula, até que Elisa novamente flagrará todo o assédio sexual. Solano então largará Pilar rapidamente e Elisa decidirá ajudá-la a fugir do acampamento.
Em conversa com a primeira médica brasileira, Elisa dirá que Solano está completamente obcecado por ela e que isso não irá acabar nada bem. Em seguida, a mulher então dirá para Pilar ainda que terá que se livrar dela. Neste momento, Elisa pegará uma faca diante de Pilar, que ficará apavorada ao ver toda a cena. A médica perguntará o que ela fará. Elisa, por sua vez, nem mesmo responderá e apenas pegará Pilar pelos cabelos, para um rabo e levantará a faca. A médica gritará que não, mas será sem sucesso. Isso porque em um único golpe, Elisa cortará um chumaço dos cabelos de Pilar. Pilar ficará em pânico com a mudança, mas momentos depois, com os fios curtos, a médica surgirá vestida de soldado brasileiro. A irmã de Dolores agradecerá à primeira-dama paraguaia pela ajuda. A mulher de Solano, no entanto, minimizará o feito e dirá que está fazendo isso por ela mesma e não por Pilar. Em seguida, pedirá para que a médica vá embora e trate de encontrar logo o tal de Samuel. Elisa não precisará dizer duas vezes, isso porque Pilar sairá a cavalo rapidamente. No entanto, em seguida ela será interceptada por 2 soldados paraguaios. Quando um deles tem dificuldades de segurar o cavalo, Pilar conseguirá fugir. Os homens, porém, atirarão na direção da mocinha. Pilar ficará chocada com a atitude tenebrosa dos paraguaios e cairá com um impacto, mas logo se levantará. Devagar, ela perceberá que a bala furou o seu vestido de noiva, que estava dentro da bolsa, e atingiu uma vasilha de alumínio. A médica rirá e beijará o objeto, mas ficará furiosa ao ver o estado de seu vestido. Ao ouvir as vozes do paraguaio se aproximando, a mocinha sairá correndo, e logo ela se verá em meio a um confronto entre paraguaios e brasileiros. Assim, depois de 2 longos anos de procura, Pilar finalmente reencontrará Samuel na Guerra do Paraguai. Cheios de saudade, os mocinhos se abraçarão em meio a bombas e tiros de uma batalha. Pilar se aproximará da batalha na qual Samuel estará defendendo o Brasil. A jovem ficará horrorizada ao ver os paraguaios feridos e gemendo de dor no chão. Ela até mesmo tentará socorrer um dos homens, mas um brasileiro aparecerá para eliminá-lo de vez. Completamente zonza e perdida, a irmã de Dolores caminhará entre diversos corpos até conseguir ver o ex-noivo lutando com um inimigo do estrangeiro. Ali próximo, Samuel estará lutando com o rival. Mesmo um pouco zonza, Pilar reconhecerá o amado. Radiante, ela correrá até ele acenando. O engenheiro, por sua vez, estranhará a figura e perguntará quem é o soldado para Bernardinho. Mas, ao se aproximar um pouco mais, o engenheiro verá que alguém está correndo em sua direção e acenando. Ele ainda não reconhecerá que é sua amada por conta das vestes e do cabelo curto. Mas Pilar chamará pelo nome de seu amado. O irmão de Tonico Rocha, ao ouvir os gritos da médica, duvidará ser ela. Ele então correrá até o encontro da médica espantado. Imediatamente lhe perguntará se é ela mesmo e em seguida tocará nos cabelos da vaidosa Pilar, perguntando o que lhe ocorreu e que não acredita que ela está ali. Em seguida, ainda comentará como ela o achou ali. Ele perguntará se está delirando ou se isto é realidade. Pilar então pedirá para que Samuel pare de falar e a beije imediatamente. Em êxtase, a profissional da saúde tascará um beijo em Samuel, digno de cinema. Depois do beijo apaixonado, Pilar dirá que tem muitas coisas para contar a ele e que está à procura por dele nesta guerra há 2 anos. Samuel então perguntará como Pilar foi fazer uma loucura dessas.
A jovem, no entanto, dirá que loucura seria ela arriscar perder Samuel e ficar longe dele para sempre. Samuel, por sua vez, repetirá vezes seguidas que não está acreditando no que está vendo. Pilar então pedirá para que ele acredite, pois o destino dos dois é ficar juntos para sempre. Os dois então voltarão a se beijar novamente, mas uma bomba explodirá bem perto deles. Assustado, o engenheiro conduzirá sua amada para longe dali e a protegerá dos tiros e bombas. Enquanto isso, Dolores confrontará Tonico novamente. Aos poucos, Tonico começará a ser encurralado diante de tantos crimes. Furioso após saber que Celestina ajudou na fuga de Dolores do hospício, ele irá até a quinta tirar satisfações com a governanta. Assim que vê-o ameaçando Celestina, Dolores surgirá e confrontará o Crápula. Ela dirá que se ele pensa que pode lhe arrastar novamente para o hospício, ele está totalmente enganado. A jovem então dirá que daria tudo para ver a cara dele quando Nélio apareceu vivo diante dele. Em seguida, ela afirmará para o Crápula que ele chegou ao fim da linha. Neste momento, antes mesmo que Tonico tenha voz, ela insistirá em saber onde está sua filha Mercedes. O vilão, por sua vez, se fará de sonso e dirá não saber de absolutamente nada. Mas a mocinha afirmará que ele mente, pois viu uma foto dele com a bebê no colo. Tonico então dirá que isso é doidice da cabeça demente de Dolores. Celestina, por sua vez, não ficará quieta e também confrontará o malandro sobre o paradeiro da criança. Tonico se irritará e dirá que jogou Mercedes na roda dos enjeitados. Em seguida, perguntará se as mulheres estão satisfeitas em saber. Enfurecida, Dolores avançará sobre ele e começará a estapeá-lo. A mocinha dirá que Tonico não passa de um monstro desgraçado. Em seguida, ela exigirá que o Crápula lhe traga sua filha de volta. Tonico, por sua vez, deterá a mocinha bufando e dirá que pode amansá-la rapidinho. No entanto, quando ele a segura pelos pulsos, Celestina começará a gritar. Teresa Cristina surgirá ali com 2 guardas que imobilizarão o Crápula. O homem ficará incrédulo e perguntará o que significa isso. Imperatriz, por sua vez, dirá que o homem está na residência imperial. O deputado então dirá que a Imperatriz não pode se meter no casamento deles. Mas Dolores insistirá em saber onde está Mercedes. Teresa então dirá para que ela fique tranquila, porque a justiça tratará disso e encarará Tonico Rocha. A mulher dirá que de fato não lhe cabe intervir na vida particular de ninguém, mas que tem todo o direito de exigir a apuração de todos os crimes do deputado e garantir a punição do homem exemplar por cada um deles até o fim. O malvado, ao ouvir isso, engolirá em seco. Neste momento, Celestina também o acusará de assassinato, do assassinato de Nino. A Imperatriz então ordenará que Tonico Rocha se retire e apontará para a porta. Sem alternativas, o malandro continuará as ameaças, mas será expulso e sairá da casa escoltado. Mas Tonico Rocha ainda aprontará muito antes de ir para a cadeia. Após ficar na mira de Dom Pedro II com diferentes acusações em suas costas, ele armará um tremendo plano para se livrar disso. Ao se sentir encurralado, Tonico pensará em uma maneira de se livrar das investigações. Por acaso, o vilão verá Luís em clima de intimidade com o marido de Teresa Cristina, o imperador brasileiro Dom Pedro II, e assim decidirá chantagear o monarca. Ele ainda irá manipular Dominique para ajudá-lo a acabar com a reputação do nobre. Sem tempo a perder, o herdeiro de Ambrósio irá invadir a casa da Condessa de Barral e encontrará diversas cartas de amor enviadas por Dom Pedro II. Assim, após ter as cartas em sua mão, ele partirá rumo à Quinta da Boa Vista.
Mas isso irá gerar grandes conflitos, pois finalmente Isabel descobrirá que o seu pai, Dom Pedro, e Luísa são amantes. A princesa ficará sabendo toda a verdade quando Tonico invadir a quinta para chantagear o imperador. Ele dirá para o imperador que ou ele o livra de todas as acusações e lhe dá outro cargo, ou todos saberão do caso extraconjugal do imperador com a condessa de Barral. Assim, durante a discussão, Isabel escutará toda a conversa e ficará incrédula, até que ela pedirá para que Luísa e Pedro confirmem o que ela ouviu. O imperador então revelará toda a verdade para sua herdeira mais velha, que chegará a desmaiar diante dos fatos. Mais tarde, e após Tonico se tirado da casa à força, a princesa irá recobrar a consciência e partirá para cima da condessa de Barral. Furiosa, ela dirá vários desaforos e mostrará toda a sua decepção com uma das pessoas que mais tinha consideração em toda a sua vida. Por fim, ela ainda expulsará a condessa da Quinta da Boa Vista. Luísa então será escoltada para fora do palácio, de forma que será muito humilhada. Mas momentos depois, Dom Pedro II conversará a sós com sua filha e dirá saber que ela está muito abalada, mas afirmará que não irá tolerar que ela trate Luísa de forma humilhante. Isabel, irritada perante toda a situação, perguntará ao pai como deve tratá-la. Ela dirá ainda que mal pode olhar para Luísa e que está de luto de duas mortes, do falecimento de seu pai e de sua melhor amiga no mesmo dia. O imperador então contará que o sentimento que une a Luísa não é luxúria, mas sim amor, e dirá que é um amor tão puro e verdadeiro quanto o que a Isabel sente por Gastão. Isabel, por sua vez, ficará ainda mais irritada e rebaterá os comentários de seu pai, dizendo que se casou com o marido diante de Deus, e que o pai não pode comparar um amor abençoado com uma relação impura. Pedro então repreenderá Isabel, dizendo para a filha medir as palavras, pois o que sente por Luísa é algo que não pode controlar, e que é um amor entre duas almas. A jovem então perguntará como ele pode ter feito isso durante tantos anos com Teresa Cristina. Pedro então revelará que não vivia mais como marido e mulher com a imperatriz bem antes de Luísa aparecer. A princesa então gritará que não quer ouvir mais nada e dirá para que o pai deva ir embora. Além disso, que ele deve se envergonhar e pedir desculpas a todos. Pedro então falará que não tem o que se desculpar, porque eles sempre tentaram poupar a família. Ele ainda afirmará que ninguém foi feliz nesta história, e lembra que apesar de toda a admiração que mantém por Teresa, casou com uma princesa que foi destinada a ele, ao contrário de Isabel, que sequer se casou com o homem que ama. Pedro dirá que respeitou a escolha da filha e perguntará para ela como ela se sentiria se agora estivesse casada com Augusto, apaixonada por Gastão. A princesa, por sua vez, ficará sem resposta e começará a chorar copiosamente, dizendo que não sabe se conseguirá perdoá-lo, já que Pedro sempre foi um ídolo, um exemplo de virtude e grandeza para ela, e que agora vê que ele não passa de um homem como qualquer outro, seduzido e enfeitiçado por uma mulher. Isabel dirá isso e sairá da presença de seu pai, deixando o homem completamente perplexo. Enquanto isso, Zayla salvará Gepo. Após o rapaz invadir a exposição, o guerreiro fará um discurso. Ao fim do discurso, no entanto, Borges invadirá a Assembleia e disparará um tiro para cima e conseguirá impedir a fuga de Gepo. Ele então se ajoelhará sobre o pescoço do rapaz e então ele ficará com muita dificuldade de respirar. Debochado, o delegado dirá que ele não passará desta noite e arrancará a máscara dele de seu rosto. Desta forma, ele finalmente verá quem está por trás da máscara e ficará surpreso ao descobrir que é Gebo.
Mas Ayla, porém, chegará a tempo de evitar uma tragédia. Depois de ter sido avisada por Cândida em cenas passadas, ela então pressionará Borges a poupar a vida do jovem. Caso contrário, abrirá a boca e fará um tremendo escândalo na frente do imperador. O policial corrupto então terá de se contentar em apenas levar Gebo preso. Zayla ainda conseguirá arrumar um advogado para seu amado, que conseguirá retirar todas as acusações contra Gebo. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? Acham que Isabel perdoará Dom Pedro II e a Condessa de Barral? Ou isso nunca acontecerá? Além disso, acham que Pilar e Samuel sairão da guerra com vida? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.